Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso dos gêmeos de Wilde. Os gêmeos Daniel e David sempre tomaram todas as decisões importantes juntos desde que eram crianças. Ambos escolheram trabalhar como mecânicos, torciam pelo mesmo time esportivo e frequentemente completavam as frases um do outro. Ninguém poderia ter imaginado que um dia os irmãos planejariam um crime quase perfeito juntos. Afinal, mesmo se a polícia conseguisse encontrar traços de DNA, o promotor não teria conseguido convencer um júri da culpa de Dan ou David, já que a análise forense padrão de DNA, até hoje, não consegue distinguir entre gêmeos idênticos, pois eles têm perfis genéticos virtualmente idênticos, e um júri sempre teria margem para dúvida razoável. Foram necessários 10 anos para que as autoridades policiais pegassem os irmãos. Foi apenas porque David decidiu fazer um acordo com o promotor e testemunhou contra Daniel que a polícia conseguiu resolver o caso que será discutido hoje. O último encontro. Em 22 de julho de 2003, o carro do marido, de quem a mulher de 30 anos estava em processo de divórcio, parou em frente à casa dos pais de Heather. A audiência final do divórcio estava a apenas uma semana de distância. O homem saiu do carro com um enorme buquê de flores e um cartão com uma imagem tocante, dirigindo-se à casa na esperança de que ainda pudesse se reconciliar e evitar o divórcio. O motivo para manter o casamento vivo não era por causa de seu grande amor pela esposa ou seu desejo de manter a família aconchegante. Daniel percebeu que a decisão judicial de pagar pensão alimentícia não deixaria dinheiro para sua vida habitual, e ele poderia até perder a casa. O homem estava desesperadamente procurando uma saída e esperava resolver o problema com um buquê de flores e promessas. O plano falhou. Heather rejeitou firmemente a proposta de Daniel. A conversa tornou-se violenta e o pai de Heather, Dave Springer, teve até que intervir. Somente após Dave prometer chamar a polícia, Daniel saiu furiosamente da casa, gritando que Heather estava arruinando sua vida. Springer, um ex-membro do Departamento de Polícia de Denver, percebeu por algum instinto especial que seu genro era perigoso para sua filha. Ele pediu a ela que não o visse pelo resto do processo de divórcio. Ele diria mais tarde: "Eu estava preocupado com o que meu genro Dan Wilde poderia fazer conforme o divórcio final se aproximava. Ele queria manter as coisas sob seu controle, mas o controle estava escapando dele e ele estava se tornando cada vez mais desesperado, cada vez mais hostil. Eu disse a Heather para não encontrá-lo. E não achei que ela fosse, mas ela foi. 2 dias depois, Dan ligou para Heather e ofereceu-se para pegar os registros médicos das crianças e um cheque assinado de pensão alimentícia. Inicialmente, os agora quase ex-cônjuges concordaram em se encontrar no McDonald's. A jovem não queria estar sozinha com seu ex-marido e planejou se encontrar em um local movimentado, levando seus 2 filhos, que tinham 5 e 3 anos na época. Ela não disse nada ao pai, alertando apenas a mãe sobre o encontro. Obviamente algo deu errado. O plano mudou. Ou ela originalmente mencionou o restaurante fast food mais próximo como local de encontro para acalmar sua mãe. Mas Heather não foi ao McDonald's, e sim à casa de Daniel em Edgewater, Colorado, onde ele morava na época com seu irmão gêmeo idêntico David e a então namorada de David, Roseanne. Heather sentiu que na presença das crianças, Jacob e Hannah, seu pai não seria agressivo e ele não estava sozinho em casa. E então a jovem desapareceu. Ela nunca mais foi vista viva. A história de Heather. Heather Springer nasceu em 21 de abril de 1973, em Arvada, Colorado. O chefe da família, David Springer, que trabalhava para o Departamento de Polícia de Denver, era respeitado por seus colegas e era altamente considerado como profissional em sua área. O homem fazia todo o possível para garantir que sua amada esposa Carol, Heather e suas 2 irmãs mais velhas, Rebecca e Jennifer, não precisassem de nada. A família tinha uma atmosfera amigável e calorosa de compreensão mútua. Para suas irmãs, seu pai era um modelo de masculinidade, responsabilidade e cuidado. Em sua juventude, Heather tentou construir relacionamentos com seus pares,
mas não teve muito sucesso. Quando conheceu Dan DeWilde, que era 10 anos mais velho que ela viu nele um homem adulto, responsável e carinhoso, e se sentia tão calma e segura quanto com seu pai. Daniel, sendo um homem maduro, era vantajoso aos olhos de Heather em comparação com seus pares. A jovem de 23 anos se apaixonou sem olhar para trás. O casal começou a namorar em 1996 e um ano depois, Dan fez um pedido que Heather aceitou alegremente. Ela cresceu em uma família onde seu pai, devido às suas atividades profissionais, sempre demonstrava controle, e ela automaticamente considerava a mesma qualidade no noivo uma manifestação de amor e proteção. Infelizmente, ela estava enganada. Anos de casamento. O jovem casal se mudou para a cidade de Edgewater, Colorado, onde Dan possuía uma casa. 2 filhos nasceram na família DeWilde, Hannah e Jacob. Heather se dedicou completamente à filha e ao filho, cuidando das tarefas domésticas. Dan, como principal provedor da família, trabalhava como mecânico no departamento de transportes. No entanto, a vida familiar não era toda tranquila. Gradualmente, a jovem percebeu que o controle excessivo de Dan não era uma manifestação de cuidado e amor. Com o tempo, ele só se tornou mais dominador e restritivo. Os sonhos de uma união feliz não se materializaram. Após 5 anos de casamento, em 2002, Heather começou a reclamar para seus pais sobre seu marido. Ela disse que estava cansada do controle constante de Dan. Era simplesmente insuportável viver com ele na mesma casa. Um ano depois, na primavera de 2003, a jovem informou Daniel que queria o divórcio. Ela arrumou suas coisas e se mudou com seus filhos para a casa de seus pais em Arvada. Dan reagiu muito negativamente às ações de sua ainda esposa legal e até a ameaçou, o que só fortaleceu sua decisão de proteger seus interesses e os de seus filhos. Ela entrou com pedido de divórcio, buscou a custódia das crianças e exigiu que seu marido pagasse pensão alimentícia. O plano fatal. A situação tornou-se estressante para Daniel, porque ele não estava preparado para as obrigações financeiras adicionais consideráveis. Ele estava com medo de não conseguir pagar as contas e provavelmente perderia sua casa. No início do verão, seu irmão David veio em auxílio de Dan, junto com sua colega de quarto Roseanne, para fornecer apoio e ajuda na difícil situação. Dan e David DeWilde, gêmeos idênticos com apenas 1 minuto e meio de diferença de idade, eram inseparáveis durante toda a vida, ajudando-se constantemente e mantendo contato. Amigos dos gêmeos notaram que Dan sempre atuava como líder, tomando decisões-chave, enquanto David preferia ficar à sombra de seu irmão e ocupar posições secundárias. Depois de chegar, David começou a trabalhar como mecânico no mesmo lugar onde Dan trabalhava e deu uma quantidade significativa de dinheiro a seu irmão para pagar as contas da casa. Foi David quem sugeriu que Dan tentasse impedir o divórcio final e apoiou sua ideia de ir ver Heather em 22 de julho de 2003. O desaparecimento. A viagem, como já é sabido, terminou em fracasso e quase com uma chamada para a polícia. Os irmãos então elaboraram um novo plano, convidando Heather para sua casa em 24 de julho. A distância da casa dos pais de Heather até o McDonald's mais próximo era de apenas alguns quilômetros. A filha, que tinha ido apenas pegar seus documentos, deveria ter retornado há muito tempo. Quando 1 hora se passou, a mãe de Heather, Carol Springer, ficou preocupada. Sua filha não estava atendendo o celular e Carol ligou para seu genro para saber onde Heather estava. Dan informou que ela havia chegado à sua casa, deixado as crianças e saído de carro para a loja. Tudo isso pareceu alarmante para Carol, já que ela sabia que a carteira e os cartões de crédito de sua filha haviam ficado em casa. Ela não poderia fazer compras sem o dinheiro e os cartões, e certamente nunca deixaria seus netos com Dan. Congelando com um mau pressentimento, uma Carol agitada discou o número de Dave e contou quem sua filha tinha ido ver e quando. Dave Springer foi imediatamente para a casa de seu ex-genro. Heather não estava lá e seu carro não foi encontrado em lugar algum.
Dan ainda mantinha que Heather tinha saído para resolver seus próprios assuntos, deixando as crianças com ele, e deveria voltar logo. Os netos não puderam dizer aos avós onde sua mãe estava ou para onde ela tinha ido. Dave chamou os serviços de emergência. Com sua experiência como policial, ele sentiu que sua filha estava em perigo. Logo, oficiais de patrulha chegaram à casa de Dan DeWilde. Os oficiais inspecionaram a área próxima à casa e a própria casa, que Dan permitiu que entrassem, mas não encontraram nada suspeito do lado de fora ou dentro. Em seguida, saíram. A única coisa que os oficiais conseguiram descobrir foi que os registros médicos que Heather tinha vindo buscar estavam na casa de Dan e o cheque de pensão alimentícia ainda estava sem assinatura. Dave Springer entrou em seu carro e começou a dirigir pelas ruas da cidade, esperando encontrar sua filha viva. Passando por cruzamentos, ele parava seu olhar sobre os transeuntes, olhava para os rostos das mulheres, entrevistava moradores locais, mas a busca foi infrutífera. As investigações iniciais. Na manhã seguinte, 25 de julho, Heather DeWilde foi oficialmente declarada desaparecida. O detetive Mark Crider, do Departamento de Polícia de Denver, juntou-se à busca pela mulher. O detetive levou as suspeitas de Dave a sério. Ninguém acreditava que Heather simplesmente decidiu fugir de férias de sua família. Já depois do caso, Crider disse aos repórteres: Dave estava obviamente extremamente preocupado. O caso era incomum, porque a filha de um policial de Denver estava desaparecida e isso personalizou um pouco a situação. A primeira parada de Mark Crider foi a casa dos DeWilde. O detetive chegou ao endereço, tocou a campainha e o próprio Dan DeWilde apareceu à porta. Ele não deixaria o detetive entrar na casa sem a presença de um advogado. Sem a cooperação de Dan, Crider não tinha direito de inspecionar a casa, o que significava que evidências importantes poderiam ser perdidas. O detetive perguntou qual era o motivo da recusa e por que DeWilde não estava disposto a ajudar na investigação se as coisas eram como ele dizia. Dan respondeu que tinha um advogado particular e só responderia perguntas em sua presença. Naquele momento, David, o gêmeo de Dan, chegou de carro à casa. Dan imediatamente chamou seu irmão, dizendo-lhe para não se envolver em conversas com o detetive. Enquanto Crider observava, ele percebeu que o pai de Heather estava certo. Daniel DeWilde estava escondendo algo. Por que ele contrataria um advogado se Heather apenas se cansou da família e partiu? Ele não estava nem um pouco preocupado com a mulher ou procurando por ela, mesmo tendo jurado seu amor por ela alguns dias atrás. Tudo parecia o mais estranho possível, mas o detetive não podia fazer nada sem um mandado e teve que sair. Quando a polícia obteve um mandado de busca para a casa de DeWilde, Heather já estava desaparecida há 6 dias. Dentro da casa, Crider disse que a força-tarefa não encontrou evidências de crime, arma, nem havia qualquer indicação de que Heather tinha estado na casa. Mas os investigadores logo descobriram que no dia em que a jovem desapareceu, David dirigiu seu carro Chevrolet até uma oficina mecânica a cerca de 15 milhas da casa. Por que David dirigiria tão longe quando os gêmeos trabalhavam para o departamento de transportes como mecânicos e poderiam ter consertado o carro eles mesmos? Crider conseguiu um mandado para examinar o Chevrolet. Os detetives especularam que talvez Heather estivesse falecida e David tivesse conseguido esconder seu corpo longe de casa. Para realizar uma inspeção do carro, eles trouxeram cães especialmente treinados que reagiam ao odor de um corpo em decomposição. Ao verificar o carro de David, os cães começaram a latir perto da porta traseira do lado do motorista, indicando que o corpo de Heather poderia ter estado no carro por algum tempo. O detetive Crider se encontrou e conversou com David e descreveu as reações dos cães farejadores. Em um momento, o detetive, olhando diretamente nos olhos de David, perguntou: "Você tirou a vida da Heather?" O homem baixou a cabeça e dava para ver como ele estava nervoso. O homem disse que precisava falar com seu advogado e saiu. Depois de falar com David, o detetive não tinha dúvidas de que ambos os irmãos gêmeos estavam envolvidos no desaparecimento de Heather. Um dia após receber a notícia de que o cão sentiu o cheiro de decomposição, David e Rosianne se casaram
solidificando as suspeitas da polícia. Roseanne, mais tarde, revelou que aconteceu tão repentinamente só por precaução, porque cônjuges não são obrigados a testemunhar um contra o outro. Então, em 4 de agosto de 2003, 2 semanas após o desaparecimento de Heather, a polícia encontrou um Nissan Sentra branco, pertencente à desaparecida Heather, no estacionamento de um complexo de apartamentos em Wheat Ridge, Colorado, a cerca de 5 milhas da casa de Dan. De acordo com moradores locais, o carro estava estacionado lá há vários dias, com a janela do lado do passageiro completamente aberta. Os detetives passaram o dia todo examinando minuciosamente o carro. Ele parecia tão limpo que não havia evidência de que mesmo Heather já tinha andado nele. Não encontramos evidências do DNA de Heather dentro ou fora do carro. Também não encontramos impressões digitais ou qualquer outra coisa que indicasse que Heather tinha usado o veículo, explicou o especialista ao detetive Creeder. Aparentemente, o perpetrador ou perpetradores foram cuidadosos e apagaram todos os traços de forma qualificada. Os investigadores vasculharam a área arborizada ao sul do complexo de apartamentos onde o carro foi encontrado. Eles usaram rastreadores, câmeras térmicas e um helicóptero da polícia. A busca, para seu desânimo, não produziu pistas que pudessem levar a Heather. Foi nesse momento que Carol e Dave perceberam que haviam perdido sua filha para sempre. A descoberta do corpo. Exatamente um mês depois, em 4 de setembro de 2003, o corpo de Heather foi descoberto por um trabalhador rodoviário que estava paleando terra na estrada para o Canyon. Ele notou uma grande sacola de lixo no chão e, quando se aproximou, chamou a polícia. Nesse meio tempo, o corpo havia se decomposto tão severamente que registros dentários tiveram que ser usados para identificação. O rosto da mulher estava coberto com uma máscara feita de fita adesiva, e havia corda enrolada em seu pescoço e pulsos. O corpo estava envolto em sacos de lixo e preso com fita adesiva antes de ser colocado em uma cova rasa. Familiares identificaram as roupas como sendo as que Heather usava quando saiu para se encontrar com Daniel, em 24 de julho. O médico legista não conseguiu determinar a causa exata da morte de Heather, mas a natureza de seus ferimentos sugeria que ela foi estrangulada ou morreu por asfixia. Os investigadores perceberam que os gêmeos estavam envolvidos. O local onde o corpo foi encontrado estava no mesmo bairro da oficina que David visitou no dia em que Heather desapareceu. Os sacos de lixo em que o corpo estava envolto correspondiam às características gerais das sacolas retiradas da casa dos De Wilde, mas era evidência circunstancial. Evidências diretas estavam faltando, e Creeder não podia prender nem mesmo um dos irmãos, muito menos ambos. Dave Springer se sentiu esmagado pela impossibilidade de fazer qualquer coisa. Heather foi enterrada. Seus pais colocaram uma nota no caixão de sua filha com a frase: "Tudo o que ela queria era amar e ser amada." Anos de espera. Houve uma espera lânguida. Ninguém contava aos pais e irmãs de Heather sobre os detalhes da investigação. Começou a parecer para eles que ninguém estava lidando com o caso. Na verdade, a investigação sabia quem era culpado, mas a falta de evidências atava as mãos dos detetives. Após 2 anos, em 2005, Denver mudou o promotor distrital, que prometeu à família Springer ajudar na investigação do caso. A equipe de investigação, formada mais uma vez, revisou minuciosamente 1.500 páginas de documentação e reexaminou todas as evidências e detalhes do caso. No entanto, esses esforços não produziram novos resultados. Não havia evidência física. A análise de DNA não revelou nenhuma ligação entre os irmãos e a morte de Heather. Os detetives acreditavam que, além dos irmãos, poderia estar envolvida no caso também a esposa de David, Roseanne, que também morava na casa. Mas como esposa oficial, ela tinha o direito de não divulgar informações sobre seu marido. E assim se passaram mais 4 anos. A família de Heather ainda não encontrava paz. O pai da falecida admitiu que às vezes gritava à noite. Ele estava enojado pelo fato de Dan estar dormindo tranquilamente em liberdade, enquanto toda a família enfrentava injustiça diariamente. A reviravolta do caso.
Em 2009, a investigação de Heather D. Wild foi assumida por Russ Bootwright. O novo promotor assumiu a tarefa com a máxima seriedade. Em 6 anos, o volume de documentação cresceu de 2 para 30 mil páginas. Havia 15 caixas adicionais com detalhes importantes. Depois de um tempo, um DVD de vídeos caseiros chamou a atenção da nova equipe investigativa. Descobriu-se que durante seu casamento, Dan e Heather haviam se envolvido em práticas incomuns. Dan exercia o papel dominante e Heather voluntariamente se submetia. Dan gostava de amarrar Heather. Quando os detetives examinaram a fita caseira, descobriram uma coincidência importante. A maneira como Dan estava amarrando nas filmagens era muito semelhante à maneira como a mulher estava amarrada quando seu corpo foi descoberto. Os detetives também identificaram o perfil de Dan em um site de encontros onde ele se listava como viúvo, mesmo quando Heather estava apenas reportada como desaparecida e seu corpo ainda não havia sido encontrado. Durante a investigação, eles conseguiram encontrar uma testemunha que tinha visto Dan, David e Rosianne no início de uma manhã perto do local onde o corpo de Heather foi posteriormente encontrado. Além disso, graças à nova tecnologia que surgiu nos últimos anos, especialistas conseguiram reinvestigar conversas telefônicas entre David, Danielle e Rosianne no dia do crime. Todos os 3 fizeram 14 chamadas um para o outro, e os detetives agora conseguiram descobrir a localização geográfica de cada pessoa que ligou. O telefone celular de David foi usado bem perto de onde o carro de Heather foi encontrado, e de lá ele ligou para seu irmão e depois para Rosianne. A prisão e confissão. Combinando todas as informações obtidas, os detetives levaram os perpetradores à justiça com apenas evidências circunstanciais mais de 8 anos após o crime ter sido cometido. Em 14 de dezembro de 2011, Dan, David e Rosianne D. Wild foram presos. Cada um foi acusado de homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Enquanto os promotores se preparavam para o julgamento, os investigadores esperavam de alguma forma provocar os D. Wild. Eles teorizaram que Rosianne poderia ser o elo fraco e tentaram virá-la contra os irmãos. Não funcionou. A mulher continuou afirmando que nem ela, nem os gêmeos estavam envolvidos no crime. Dan, David e Rosianne passaram 8 meses atrás das grades aguardando o julgamento. O primeiro a quebrar foi David. 9 anos após o crime, o homem confessou que Heather perdeu a vida pelas mãos de seu irmão gêmeo Dan. Talvez tenha sido a prisão, os registros de cobrança. Ou talvez ele realmente amasse Rosianne e quisesse tirá-la do caminho do perigo fazendo um acordo com o promotor. Ou talvez ele simplesmente tenha analisado tudo e escolhido a liberdade após 12 anos, em vez de esperar uma vida inteira pela sentença. De qualquer forma, David aceitou o acordo. Se não fosse por seu testemunho, os irmãos provavelmente teriam se safado do crime. David deu todos os detalhes horripilantes. A confissão de David. Segundo o homem, seu irmão Dan começou a planejar o crime em abril de 2003, depois que foi ordenado a pagar pensão alimentícia. Ele pensou cuidadosamente em cada movimento que fez. Quando Dan contou a David sobre seu plano e pediu ajuda, ele disse que, em caso de recusa, ele ainda se livraria de Heather, mas sozinho. David admitiu que estava com medo por seu irmão. Ele pensou que Dan não conseguiria fazer isso sozinho. Seria pego e colocado na cadeia imediatamente. Então David concordou em ajudar. De acordo com o plano, Heather e as crianças chegaram ao meio-dia de 24 de julho de 2003. Quando Dan foi encontrá-los, David supostamente tentou impedir seu irmão, mas ele não ouviu. Enquanto as crianças brincavam na casa, Dan levou Heather para a garagem, prometendo devolver os vídeos conjuntos da agora quase ex-esposa, que supostamente estavam armazenados lá. Na garagem, Dan agarrou Heather pelos ombros e a jogou no chão. Segundo David, ele poderia ter impedido o crime, mas não o fez, continuando apenas a ficar lá e assistir em silêncio. Seu irmão pegou um martelo da prateleira e desferiu vários golpes na cabeça de Heather, deixando-a inconsciente. Imediatamente após isso, Dan pegou uma corda, amarrou sua esposa da mesma maneira que a amarrava durante seus jogos íntimos,
Mas desta vez, ele também fez um laço em volta de seu pescoço, e então a suspendeu do teto da garagem. O plano de Dan era fazer parecer que a morte de sua esposa foi um acidente durante suas sessões de interpretação de papéis. Deixando Dan na garagem, David dirigiu o carro de Heather de volta ao estacionamento do complexo de apartamentos e limpou minuciosamente o carro por dentro e por fora. Quando David voltou à garagem, seu irmão já havia envolvido o corpo de sua esposa em sacos de lixo e o colocado no banco traseiro do carro de David. David verificou o pulso da mulher e certificou-se de que ela estava falecida. Ele então assumiu o volante do Chevrolet e dirigiu até o local pré-planejado onde iria enterrar o corpo. Heather talvez nunca tivesse sido encontrada se não fosse por um problema de transmissão no carro que o forçou a esconder o corpo em outro lugar a caminho do canyon, porque David teve que parar em uma oficina mecânica para consertar seu carro. Quando perguntado pelos investigadores como os irmãos conseguiram se livrar de todas as evidências tão profissionalmente, David disse que eles regularmente assistiam a programas sobre crimes na TV, e eles davam muitas informações sobre essas questões. Por exemplo, eles usavam luvas duplas para não deixar rastros. O desfecho final. David DeWilde teve que fazer um teste de polígrafo para confirmar a veracidade de seu testemunho. Após o teste, os promotores ofereceram-lhe um acordo. David se declarou culpado de conspiração para cometer homicídio em segundo grau e recebeu 12 anos em vez de prisão perpétua. Em novembro de 2012, o julgamento de Daniel começou no Tribunal do Condado de Jefferson. David testemunhou, culpou o crime inteiramente em seu irmão, reabilitou sua esposa Roseanne através de seu testemunho, pediu desculpas por toda a dor que havia causado à família de Heather e recebeu 12 anos. Daniel se declarou inocente e continuou insistindo que não sabia para onde Heather foi depois que ela supostamente saiu da casa. Sua defesa alegou que Heather perdeu a vida pelas mãos de seu irmão David. Afinal, por sua própria admissão, ele foi quem se livrou do carro e do corpo. Mas o júri não acreditou nessa versão. Eles consideraram Daniel culpado de conspiração para cometer um crime em primeiro grau, mas não conseguiram decidir se ele realmente o fez. Por causa disso, o juiz marcou uma nova data de julgamento. Apenas um mês depois, temendo acabar na prisão sem chance de liberdade condicional, Dan aceitou um acordo judicial, declarou-se culpado de um crime em segundo grau e renunciou ao seu direito de apelar. Ele foi condenado a 74 anos de prisão, que continua cumprindo na prisão estadual do Colorado. Ele se tornará elegível para liberdade condicional em maio de 2045. Seu ano de liberação obrigatória é 2084, quando terá mais de 100 anos. Daniel DeWilde provavelmente não viverá para ver essa data. Após o julgamento, o promotor Russ Boothwright disse em uma coletiva de imprensa: "Olhando para a dinâmica do que aconteceu, está bem claro que Daniel armou para David. Ele estava no controle da situação. Quanto a Mary Roseanne DeWilde, nós finalmente concluímos que seu conhecimento dos eventos era menor do que se pensava anteriormente. O caso contra ela está arquivado, pois não há probabilidade razoável de sua condenação no julgamento." Roseanne continua mantendo que não suspeitava de nada e está esperando David ser libertado. Após a prisão de Dan, Hannah e Jacob foram colocados sob os cuidados de seus próprios avós, os pais de Heather. Dave Springer, o pai de Heather, finalmente começou a dormir bem à noite. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.